Gostaria de falar com você a respeito de implantes curtos. O que vem a ser os implantes curtos? Nós na odontologia, na implantodontia, nós temos um tamanho, digamos assim, convencional, no qual a gente norteia os nossos tratamentos. Toda vez que um paciente ele chega no consultório, ele entrega os exames, nós vamos fazer um planejamento do caso dele com tratamento com implantes. Todos os dentistas têm por base um tamanho, digamos assim, padrão para que nós possamos trabalhar a maioria dos casos. Esse tamanho padrão, no passado, ele já foi por volta de 13 milímetros, né? Acreditava-se que o implante com 13 milímetros ele era um implante mais adequado para a colocação dos implantes dentários. Depois começou-se a trabalhar um pouco mais o tamanho de 11 milímetros, 11 milímetros e meio, né? E hoje a gente trabalha com um implante de 9 milímetros, né? 10 milímetros, isso considerando-se um tamanho padrão. Claro que cada profissional tem uma filosofia de trabalho, cada profissional está acostumado a fazer um planejamento de forma diferente, cada um tem uma escola, cada um tem uma forma diferente de trabalhar. Então, isso que eu coloco aqui, talvez seja uma forma geral, mas particularmente cada um tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de selecionar o tamanho de implante. O problema aqui é o seguinte: às vezes nós temos situações aonde nós não conseguimos colocar um implante de tamanho padrão, digamos assim, em determinadas regiões aonde nós gostaríamos. E isso acontece muito devido a estruturas anatômicas importantes que nós encontramos, como o seio maxilar na maxila e como o nervo alveolar inferior na mandíbula. Essas estruturas limitam muito o tamanho dos implantes que os dentistas selecionam para usar nos pacientes. O que ocorre é que é muito comum acontecer a altura que nós temos da crista do osso, né, da parte mais superior do osso, até encontrar essa estrutura, ela sobrou pouco altura óssea. Então eu tenho uma limitação nessa altura óssea. Isso faz com que eu não consiga selecionar um implante de 13, de 11, de 9 ou até mesmo de 8 milímetros. Eu começo a ter uma altura diminuída e reduzida. Se eu usar um desses implantes, provavelmente vou afetar essa estrutura tão importante. Então eu não posso agir dessa maneira. Eu teria que ter um implante menor. O que se faz muito, principalmente se for na maxila, quando a altura óssea é pequena na maxila, o procedimento de eleição é o enxerto ósseo em seio maxilar. Isso é um procedimento que é largamente utilizado, é uma solução que existe quando se tem pouca altura óssea em maxila. Agora, quando é mandíbula, quando nós temos pouca altura óssea em mandíbula, nós não conseguimos agir dessa mesma maneira, tá? A mandíbula ela tem um pouco mais de limitação para se fazer enxerto, tá? E o que a implantodontia fez para ajudar a solucionar esse tipo de problema? Criou-se então os implantes curtos. Os implantes curtos são implantes que eles vão de 6 milímetros até 4 milímetros. Então são implantes de tamanho bem reduzido que serve para atender a essas situações. Então,
Se um paciente, por exemplo, na maxila, ele não tem uma altura suficiente para poder fazer os implantes que ele tanto quer e talvez não queira passar por um procedimento de enxertia óssea, então os implantes curtos ele seria uma boa recomendação nesse caso para reabilitar esse tipo de paciente. No caso da mandíbula, mesma coisa. Se eu tenho uma altura muito curta, muito próxima, aonde não caberia um implante de 8, 9, de 10 milímetros, eu poderia estar fazendo uso desses implantes curtos como uma possível solução para essa região sem altura, sem tanta riqueza de altura óssea assim. Então esses implantes, eles vieram para ser mais uma alternativa na resolução de casos onde o dentista tem pouca altura óssea. Geralmente esses implantes, eles são implantes mais com uma espessura maior, não são finos, eles são implantes de espessura maior. Por quê? Para compensar a pouca altura que essas regiões têm. Aí a gente já sai da odontologia, eu falo que a gente vai para a física, para a mecânica da coisa. Então esses implantes costumam ser um pouco mais grossos, né, com uma altura mais baixa, para compensar a pouca altura que tem. São mais grossos para compensar a pouca altura que tem, tá? Então esses implantes são mais uma possibilidade de tratamento com implantes dentários em regiões com pouca altura óssea. A utilização desses implantes curtos, a gente percebe que a opinião divide-se na odontologia. Eu tenho profissionais que usam largamente esse tipo de implante, tá? Com um número bom de sucesso nesse tratamento. E eu já tenho profissionais que preferem não utilizar esse tipo de implante. Um pouco porque durante a instalação é mudado um pouco a técnica cirúrgica de colocação desses tipos de implante. E outra coisa, acredito também que por conta deles serem muito curtos, uma mínima perda de altura óssea que nós porventura possamos ter nesses implantes, talvez já prejudiquem a longevidade desse tipo de tratamento, tá? Então hoje nós percebemos que temos uma divisão, não são todos os colegas, os cirurgiões dentistas que gostam de estar utilizando. Tem dentistas que nem utilizam, que não gostam, que não fazem uso desse tipo de implante, tá? Em decorrência de complicações, de insucessos, né, que se teve com esse tipo de tratamento. Porém, eu conheço muitos profissionais que fazem uso e têm ótimos resultados com esses tipos de implante, tá? Então, o que eu recomendo para vocês, como que pensa de repente nessa possibilidade, que você pegue um dentista que está acostumado a fazer esse tipo de implante, tá? A experiência em instalação de implantes curtos conta muito nesse sentido, tá? Então é sim uma possibilidade que a gente tem, tá? Só de pensar que talvez você evite uma enxertia óssea, né? Passar por um procedimento, um tratamento mais longo, um procedimento mais invasivo, já de repente já é uma vantagem, tá? Mas eu te recomendo que você procure dentistas que têm mais experiência nesse tipo de tratamento, tá bom? Para que você consiga fazer o seu caso e você também ter sucesso com ele. Pessoal, quero te agradecer mais uma vez por você estar assistindo aos vídeos. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto ou qualquer outro assunto, coloque aqui embaixo na descrição. Assim que puder, a gente vai estar respondendo a todo mundo. Se você achar que esse vídeo possa ser interessante para mais alguém, eu peço que você compartilhe também. Um grande abraço a todos, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.